a não ficarmos debilitados. Igualmente, o nosso espírito necessita também desses nutrientes, também desses recursos, para não ficarmos debilitados frente a essa caminhada que nós empreendemos na atual existência. Então, amigos, nós estamos começando o ano praticamente, né? Há quem diga assim que o ano só começa em fevereiro, não é assim? Então, nós estamos começando o nosso ano. E começando o ano, é muito bom iniciarmos falando em Jesus, buscando Jesus para a nossa vida. Então, quando nós buscamos Jesus para a nossa vida, Ele é o nosso alimento. Deixa eu te energizar um pouquinho. Claro. Apesar que você não precisa. Engasga com saliva. Eu também engasgo. Passa por tudo. Então, estamos todos aqui buscando esse alimento que o nosso espírito carece, porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos alcançar. Mas por meio de Jesus, nós vamos nos refortalecer, nós vamos nos imantar para que a gente consiga cumprir a nossa meta existencial. Então, nós trouxemos do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, o item que fala sobre o Cristo. E falar sobre o Cristo não é uma tarefa assim fácil, porque com a nossa linguagem, com as nossas deficiências ou com a minha deficiência, abordar sobre Jesus ou sobre o Cristo, que representam para nós mesmo ser, não é uma tarefa fácil, porque as nossas palavras, elas são muito reduzidas, o nosso vocabulário é muito pobre, a nossa capacidade de apreender a natureza do Cristo é muito pequena. Seria como a gente querer desvendar o próprio Pai. Nós não temos ainda a capacidade, o preparo, a lucidez, o entendimento, nem as palavras para falarmos de Deus. E de Jesus não é diferente. Porque embora Jesus, sendo o Filho de Deus e nosso irmão, ele é um espírito puro. E nós não fazemos nem ideia de como que é a natureza de um espírito puro, porque nós não somos espíritos puros. Nós somos todos espíritos ainda numa caminhada muito distante dessa pureza, desse ser puro que é o Cristo. Então nós pegamos esse item do Evangelho, que é o Cristo, e nós estamos trazendo alguns pontos, resumidamente, desse item que fala a respeito do Cristo. Primeiro ponto, diz-nos o Evangelho que Jesus não veio destruir a lei de Moisés. Jesus, ele veio dar um cumprimento à lei de Moisés, expandir a lei de Moisés, torná-la mais compreensível. Por quê? Moisés recebeu como regras, como normas, como princípios, as leis, para que aquele povo da época pudesse nortear condutas morais de convivência, de familiaridade, de pacificação. Então, Moisés, ele recebeu os 10 mandamentos,
o Decálogo, que nós todos já conhecemos. Então, Jesus ele não veio para derrubar essas leis que foram a base, que veio do plano superior através de Moisés. Então, esse cumprimento que Jesus deu às leis foi integral. Só que, além dele cumprir essas leis, ele veio também inovar essas leis. Ele veio clarear o entendimento a respeito dessas leis, trazendo um aprimoramento da interpretação dessas leis que Moisés nos trouxe. Então, o que Jesus fez? Ele conduziu a humanidade da época a um raciocínio, a uma interpretação mais clara de por que aqueles mandamentos, eles eram mandamentos divinos. Então, Jesus, ele veio nos ajudar a pensar, a refletir acerca daquelas leis. No entanto, além dessas leis fundamentais que Moisés recebeu, através da sua mediunidade, ele também criou por ele mesmo outras leis que foram de cunho pessoal, dado a necessidade e aquela situação que ele encontrou entre aquele povo que era, por natureza, por índole, rebelde, intolerante, briguento, imediatista, pagão. Né? Então, ele criou algumas leis que não tinham como base os princípios da lei divina. Essas leis que Moisés criou por ele mesmo, Jesus, ele simplesmente modificou radicalmente. Então, ele trouxe uma interpretação nova das leis fundamentais e modificou profundamente aquelas leis que foram criadas por Moisés. E, além disso, Jesus estabelece como deveria ser a lei seguida por todos os homens, por todas as criaturas. Então, ele estabelece o seguinte, resumindo todos aqueles 10 mandamentos numa única lei áurea: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se observada essa lei, essa máxima, a criatura conseguiria libertar-se daquele jugo que ela se encontrava, da ignorância, daquele estado de escravidão em que se encontrava, das viciações, e poderia, assim, se libertar e encontrar o caminho, que seria aquele caminho que toda criatura busca, o caminho da felicidade. Então, ele colocando essa máxima para nós, o que ele nos fala? Olha, se você olhar para aquele outro que está além de você, se você ver naquele outro um irmão seu, o próximo seu, e você fizer para ele tudo aquilo que você gostaria que ele fizesse com você, o problema da humanidade está resolvido. É fácil, não é, gente? Só isso. Muito simples. Fazer para o outro o que a gente gostaria que o outro fizesse para nós. Então, não tem segredo. Jesus, ele foi muito claro. Não escondeu nenhuma informação, não sonegou, não falou só para alguns de forma privilegiada e outros ficaram ignorando. Não, ele falou para todos. Então, ele semeou essa amplificação
da lei resumida nessa máxima. Só que ele ainda falou mais, olha, essa lei, essa nova lei, que ela precisa ser observada não apenas por poucas pessoas. Ela precisa ser observada, seguida por toda a humanidade. Não pode ficar ninguém de fora do cumprimento dessas leis. E cumprir essas leis em toda a sua pureza, ou seja, integral. Não tem meio termo. Ou eu faço, ou eu não faço. Ou eu compreendi, ou eu não compreendi. Não pode ter um pensamento dúbio a respeito de uma coisa que é tão clara. Quando, por exemplo, a gente pega lá, não matar. Ou, se eu vou matar, ou eu não vou matar. Não tem, eu vou matar mais ou menos. Não. Né? E o matar aí, subentendido, as mais diferentes formas de matar. Não é só o tirar a vida do próximo. Né? Então, nós não vamos esmiuçar esse aspecto, mas só um raciocínio que nós trazemos. Então, Jesus nos diz, olha, toda a humanidade precisa seguir essas leis, esses princípios fundamentais em toda a terra. E não é uma lei qualquer. E não foi também qualquer um que trouxe para nós essas leis. Porque Jesus, ele nos ensina. Por que eu falo ele nos ensina? Porque nós não somos de agora. O nosso espírito, ele já é, milenar. Então, nós já ouvimos, presenciamos, quem sabe, na época de Jesus, essas lições. Então, Jesus fala, né? Falou e nos fala até hoje na intimidade, olha, todos os homens são filhos de um único Deus. E esse Deus é o Pai. Se são filhos, é porque existe um Pai, um Criador. E quem falou isso para a gente foi Jesus. Ele designou Deus como nosso Pai. Aquele que deu a vida, literalmente, nos criou, para que nós pudéssemos seguir um caminho, termos uma destinação. Essa destinação é que cada um de nós vai traçar conforme os seus interesses, os seus pensamentos, os seus desejos. Mas Jesus vem à Terra. Quando Jesus vem à Terra, ou o Cristo vem à Terra, porque como são a mesma coisa, vocês todo mundo sabem, né, que Jesus e Cristo são o mesmo ser, o mesmo Espírito, e o Cristo, ele é o governador da nossa terra. Então, vejamos, o governador do nosso planeta, um espírito puro, ele vem fisicamente à Terra, revestido de uma missão divina. Não é qualquer missão. Ele veio com a missão divina. Por quê? O Pai, né, o convoca para contribuir com outros filhos, que somos nós, que somos a humanidade. Então, Jesus veio com essa autoridade conferida por Deus, porque ele já era um espírito puro. Então, nada mais do que aquele filho que já venceu, que já superou, que já aprendeu, que já sabe o caminho, que conhece o Pai, para ir ajudar os outros filhos que estão começando a aprender. Então, ele veio à Terra representando a máxima vontade de Deus. Qual que era a máxima vontade de Deus? Que os filhos todos, indistintamente,
atingissem a felicidade e a perfeição relativa, conforme as suas próprias leis. Então, nós estamos todos destinados a um progresso, queiramos ou não, nós estamos destinados a um progresso. Então, Jesus veio e revelou para nós a verdadeira vida. Olha, meu reino não é desse mundo. Quer dizer, esse mundo aqui não é o mundo definitivo. O meu reino não é daqui. Ele falou isso para nós. Jesus falou de que esse reino, para que a gente chegue até ele, e depois que chegar, entre nesse reino, nós precisamos cumprir determinadas normas, determinadas regras, para alcançarmos esse reino. Não basta falar, eu quero entrar no reino dos céus e bater na porta do reino dos céus. Não é assim que funciona dentro das leis naturais. E, além do mais, a vinda de Jesus já era aguardada pelas pessoas daquela época. Por quê? Os profetas já haviam anunciado a vinda de Jesus. Então, Jesus, quando veio, ele também, além de ter todo esse trabalho, essa missão, ele confirma aquilo que os profetas, que nada mais foram do que espíritos enviados também com tarefas de preparar para recebermos a vinda do Cristo. Então, foi lá no terreno, né, para anunciar que Jesus, que viria um Salvador, que viria aquele que iria trazer um rumo, um caminho, uma luz para o mundo. Então, veio a luz para o mundo. Então, Jesus anuncia a nossa destinação, que não é aqui. O reino dele não é aqui. E ele anuncia que as leis são os recursos que nós dispomos, que nós podemos escolher espontaneamente a seguirmos para alcançarmos esse novo reino que ele estava falando. Só que, na época, os espíritos que estavam reencarnados, nós que estávamos lá, o nosso grau de conhecimento intelectual, a faculdade de raciocinar ainda era muito reduzida. Não tinha muitos recursos para que a criatura pudesse expandir as suas habilidades. Então, em vista disso, Jesus, quando ele anuncia esse novo reino, ele fala em conformidade com aquilo que as pessoas poderiam entender. Ele fala de acordo, portanto, com a capacidade de clareza que cada um tinha, ou melhor dizendo, com o grau de maturidade espiritual que cada pessoa tinha. Então, uns entendiam, outros não entendiam, outros ignoravam, outros desprezavam. Foram comportamentos os mais diferentes imagináveis quando Jesus esteve aqui anunciando essas verdades. Então, mas o principal ele deixou. E foi um marco, um divisor. Inaugurou uma nova era para a humanidade, a vinda de Jesus. Porque ele veio falar da maior lei que existe até hoje entre a humanidade, entre nós, que ficou incrustada na nossa consciência, que é a lei de amor. Porque, na verdade, fazer para o outro o que quer que faça para si, isso é lei de amor, gente? É lei de amor.
Então, Jesus deixou implantado na humanidade a importância da lei de amor. Então, amigos, vamos agora, isso foi o que está no Evangelho. Está escrito lá, eu só resumi, peguei os pontos. Vamos dar uma esmiuçada agora em todos esses pontos, ou na maioria deles, se possível. O que é preciso aprender que nós ainda, como espíritos, não aprendemos? Se nós já estamos aqui há bastante tempo, há milênios, nascendo e renascendo, por que ainda, ou o que ainda não aprendemos, que estamos precisando permanecer aqui na Terra para aprender? Primeiro, somos de origem divina? Sim ou não? Sim, somos todos de origem divina. Não há nenhum de nós que tenha origem diferente daquela que senão a do Pai, a de Deus, né? Outro ponto, somos espíritos imortais. Aprendemos isso? Que nós somos espíritos imortais? Quem tem dúvida? Tem alguém que tem dúvida que somos espíritos imortais? Se não temos dúvidas, por que nós ainda não agimos, não comportamos como espíritos imortais? Nós agimos e comportamos como criaturas que nasceu, morreu ali e acabou. Foi porque aprendemos? Não, se tivéssemos aprendido realmente, na nossa intimidade, nós não agiríamos como se a nossa vida se resumisse a essa vida rápida, transitória, fugaz, frágil, que é a nossa vida material. Outro ponto, nós todos fomos convidados por Cristo para seguir um roteiro. Ele traçou esse roteiro para nós. Primeiro os 10 mandamentos e depois ele amplificou isso daí para a lei de amor. E ele nos convidou, segue-me, venha junto comigo, vamos juntos. O caminho é esse. Por que ainda não estamos no caminho que Jesus nos apontou? Vamos pensar para nós mesmos. Por que eu ainda não estou nesse caminho? Será que eu estou? Será que eu não estou? Se eu estou fazendo pelo menos parte daquilo que eu recebi como orientação. Se eu não estou, por quê? É porque eu não acredito? Porque aquilo que Jesus falou, para mim não significa nada? Não faz sentido? Não é verdadeiro? Será que eu sei realmente quem que é Jesus? Quem que é esse Cristo? Eu sinto intimamente o valor desse Espírito e a importância, o significado dele na minha vida, na vida do planeta Terra. Então, são perguntas que a gente precisa, se não temos resposta, nós precisamos começar a formular algumas respostas para nós mesmos. Então, é preciso lembrar todos os dias da nossa vida que nós recebemos um convite de Jesus. Mais ainda, nós recebemos um convite do governador da terra.
Isso para nós, gente, não vou nem falar que é uma honra, mas é algo muito sublime. Para a gente pegar esse convite e simplesmente rasgar, queimar, jogar fora, ou falar assim, não me interessa esse convite. Gente, isso é muito forte. E, na verdade, é isso que nós temos feito ao longo do tempo, ao longo dos milênios. E nós precisamos ter esse olhar agora. Nós não podemos mais esconder de nós mesmos o que nós temos feito, o que nós temos escolhido para as nossas vidas. Então, Jesus nos convida, e a nossa conduta, portanto, tem sido dessa maneira. E são sinais claros de que nós não aceitamos o convite de Jesus, é porque nós continuamos, desculpem o termo, enfiando os pés pelas mãos. Porque se a gente não conhece o caminho, como que nós vamos seguir um caminho que a gente não conhece? Onde que nós vamos chegar? Nós chegamos até aqui, hoje, milênios depois. Mas como nós estamos vivendo hoje? Será que foi porque nós aceitamos o convite lá atrás? Não. Foi porque nós não demos atenção. E quantos de nós ainda hoje não estamos dando atenção a esse convite que nós estamos recebendo reiteradas vezes, até o momento de agora? Estar aqui hoje é um convite. Quem que nos convidou? Nós mesmos nos convidamos, porque queremos alguma coisa que nós não temos. Tá? Então, incontáveis vezes nós agimos de maneira imatura para com o nosso Cristo, para com Jesus. Preferimos outro caminho, um caminho que não nos levou a lugar nenhum, como a gente acreditou que ia levar, a entrar nesse reino, a ser feliz, a ter paz. Nós não achamos isso no caminho que nós escolhemos, que nós demos preferência. Por quê? Permanecemos distraídos, iludidos, enganando a nós mesmos por tempo, gente, muito longo, muito longo. E as nossas escolhas, o que ela fez conosco? Elas nos apartaram da divindade. Dessa divindade que existe dentro de nós, da nossa origem. Então, se o caminho era para aqui e eu fui para ali, eu estou me distanciando do caminho original. Tá? Então, eu estou me apartando da minha divindade. Então, nós nos distanciamos, portanto, do Cristo. Nós nos distanciamos das leis de Deus, quando nós não a cumprimos. Essa distância, amigos, tem nos custado um preço muito alto. Muito alto, muito penoso para o nosso espírito. Muitos tormentos, muitas aflições, muitas dores, muitos ais, muitos arrependimentos, né? Muitos obstáculos a serem, precisando que a gente transponha esses obstáculos. Então, ainda hoje, qual que é o nosso olhar para o Cristo? Primeiro, nós precisamos identificar nele essa figura. Depois, sentir nele essa criatura, esse irmão,
que veio trazer uma nova mentalidade para a humanidade. Não foi mais um que veio. Não foi aquele ser qualquer que veio. Foi o governador. E eu preciso sentir ele dentro de mim. Aceitá-lo. Segui-lo. Apesar de sabermos não ser fácil seguir. Então, seguir Jesus é observar os exemplos que ele nos deixou. Aquilo que ele viveu para nos mostrar como que é aplicar, como que é aceitar as leis divinas. Então, Jesus foi, é e continuará sendo para nós, humanidade, o guia, o modelo, o exemplo, o farol, a bússola que nós precisamos para seguir de forma segura. Fora isso, nada é verdade para o nosso espírito. Então, precisamos reconhecer que somos imortais. Reconhecemos isso? Somos imortais? Se não fizermos isso ainda, não paramos para pensar na nossa imortalidade, urgentemente, nós precisamos começar, tá? Mergulhar na nossa intimidade, porque dentro de nós vamos achar essa resposta. Porque ela não está de fora, ela está aqui dentro de nós. E nós então vamos, amigos queridos, perceber que foi dado um tempo para a gente. Só que esse tempo, não se assustem, esse tempo esgotou. Foi muito tempo que nós tivemos para refletir, pensar, decidir, escolher. Agora nós não temos mais tempo, esse tempo esgotou. Mas e aí? Bom, se esgotou, então não tem mais nada para fazer? Não é bem assim. O tempo esgotou no sentido de que agora nós precisamos nos definir. O que nós queremos para as nossas vidas como espíritos imortais? Termos a consciência, analisar, nos debruçarmos sobre quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra e qual que é o nosso destino. Se não fizermos isso, precisamos fazer de forma urgente. Importa a idade? Ah, mas eu já estou no final da existência. Isso é justificativa? Não, porque o nosso espírito, ele é imortal. Se ele é imortal, ele não tem idade mais. Imagine, não cansem de pensar na imortalidade. Nossa, mas eu não vou acabar? Não vou acabar. Nunca. Porque Deus não cria nada para ser aniquilado, para ser destruído. E não é diferente conosco. Então, há tempo? Sim, há tempo. Só que esse tempo, ele precisa ser aproveitado por nós. Ficarmos estagnados, ficarmos observando as coisas acontecerem e não fazermos nada, pensando, achando que vai acontecer alguma coisa que vai modificar o panorama da nossa vida, o panorama do mundo, não é assim. Nós precisamos ter intimamente consciência de que nós precisamos definir o caminho que nós vamos seguir. Tá? Como nos diz Emmanuel, né? Nós vamos ter que decidir agora ou daqui a alguns milênios. Depende de nós. Tá? Então, quanto antes a gente acionar dentro de nós esse pensamento e esse sentimento, melhor para nós. Porque nós já demoramos muito, né? Então, a segunda coisa, depois de identificarmos a nossa imortalidade e a natureza de Jesus, a importância dele na nossa vida,
é nos debruçarmos para estudarmos as suas leis. O que significam essas leis na minha vida? Elas são feitas, elas foram criadas para me punir, para me castigar, para me subjugar? Qual a finalidade dessas leis na minha vida? É reconhecermos essas leis e nos adequarmos a elas. Não querer adequar as leis ao meu modo de ver, de entender e de querer, mas sim eu me ajustar a essas leis. Então, conhecendo essas leis, pautar a nossa conduta segundo elas, né? A partir daí, fazer o quê? Eu vou retificar o meu caminho. Se eu estava indo para lá, não é o caminho, não. Não é assim que a gente faz com o GPS? Não é assim que a gente faz quando a gente quer ir num determinado lugar? Se a gente não tem GPS, né? Antigamente, o que a gente fazia? Parava, perguntava, o caminho é esse? Perguntava para alguém, o caminho é esse? Né? É assim que nós precisamos fazer. Para isso, nós temos a doutrina que nos auxilia, nós temos incontáveis espíritos que já passaram por aqui e que nos deixaram o exemplo do seu caminhar e que nos apontam o caminho através dos livros, através das mensagens, né? Então, Jesus nunca disse que o caminho era fácil, nem tranquilo, tá? Muito pelo contrário. Olha, prepara. Quem quiser vir até mim, no meu caminho, me seguir, chegar no reino e entrar no reino, o caminho é espinhoso, porque é a necessidade de lapidar, de aperfeiçoar, de expandir. E fazer isso é um trabalho que depende de muito esforço, né? Mas ele disse também que é o único caminho capaz de nos conduzir a esse reino. E o que é que nos tem impedido, senão nós mesmos? O que é que nos impede de seguir Jesus, de fazer ou de cumprir aquilo que nos é pedido? O nosso orgulho, a vaidade, o egoísmo, a nossa natureza ainda resistente, rebelde, recalcitrante. É isso. Não é mais ninguém. Somos nós mesmos que temos adiado, prolongado um sofrimento para nós, né? Então, precisamos encontrar essas leis nas nossas vidas, trabalhar os nossos sentimentos, porque ninguém cumpre uma lei sem trabalhar os sentimentos, principalmente as leis divinas. Para eu fazer para o outro, eu tenho que sentir o outro. Sentir é sentimento. Então, eu tenho que perceber que tanto ele quanto eu precisamos das mesmas coisas, temos os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então, precisamos trabalhar sentimentos. E como trabalhar sentimentos se não for através de experiências? Aí chegamos à necessidade da reencarnação, que são necessidades do nosso espírito de desenvolver as lições que nos foram passadas. E essa reencarnação nossa, ela é extremamente importante, porque nós chegamos num ponto em que todas as lições já nos foram passadas. Agora só temos que dar o quê? Cumprimento, provarmos que essas lições foram realmente aprendidas por nós. Quem acompanhou aquele congresso que teve esse final de semana aqui em Uberlândia? Virtualmente ou presencialmente, né? Nós vimos quantas palestras maravilhosas,
um evento grande, quantas palestras maravilhosas que acionaram dentro de nós uma reflexão. Em uma das palestras, um companheiro lá fala assim, que nós fazemos igual o sapo. Conhece a história do sapo, né? Que mora na lagoa e não lava o pé porque não quer. Então, de uma maneira assim, bastante simples, mas ele fala para a gente que nós estamos fazendo que nem um sapo. Temos tudo que nós precisamos, não fazemos porque não queremos. Não podemos alegar. Nós estamos dentro da lagoa do conhecimento, dos recursos, mas não fazemos, não usamos, porque a nossa vontade é uma vontade ainda muito fraca. Eu quero de manhã uma coisa, à tarde eu quero outra e à noite eu já quero outra. Eu sigo um caminho de manada, porque todo mundo vai para ali, eu acho que eu tenho que ir também. Ainda me falta a habilidade de raciocinar por mim mesma e ver que às vezes aquele caminho de manada não é o caminho que foi apontado para nós, não é o caminho seguro. Então eu tenho que fazer a minha escolha, não, mesmo que seja sozinho, esse aqui é o caminho, mas ele está dentro dos padrões das leis divinas? Sim, então não importa. Eu vou por esse caminho, porque é o caminho que eu decidi, que eu escolhi passar por ele. Existem diversos exemplos que nós poderíamos enumerar de descumprimento das leis. Eu peguei uns 2 aqui e vou tentar resumir cada um deles, tá? Porque são exemplos assim muito profundos e muito dolorosos também, mas que são esses exemplos que a gente vê alguém passar por situações penosas que às vezes nos afasta daqueles caminhos também para a gente não passar por eles. Então, no livro Memórias de um Suicida, quem já leu esse livro, Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira? Oi? Eu vou trazer ele, porque eu não consegui ler. Não conseguiu ler? Difícil? Não. Então, ali dentro desse livro tem um repositório de ensinamentos profundos, reais. E aí eu trouxe um exemplo do personagem central, né, da história, em que ele relata logo no início que ele se surpreendeu, aprisionado numa região do mundo invisível, cuja descrição, essa região, ela é feita ao longo do livro, eu não vou entrar em detalhes, mas como sendo uma região das mais penosas nós podemos imaginar ou não. Então, ele se sentiu presidiário, junto com uma falange de outras criaturas, no mesmo padrão que ele. Então, eu destaquei aqui 2 palavras importantes, que ele se sentiu como se estivesse aprisionado. Depois ele usa o termo, era, pois, presidiário, outros delinquentes. Quem vai preso aqui na Terra? Quem comete um crime, quem comete um delito, quem frauda uma lei terrena, né? Quem comete qualquer infração a uma lei terrena, ele se torna um réu, um preso, para responder por aquele delito. Então, ele se diz um prisioneiro, um presidiário numa região. E mais na frente, ao longo das narrativas, ele vai mostrando
claramente por que ele era um presidiário, por que ele era um réu, um réprobo, como ele afirma, porque ele cometeu uma infração. Não vou nem falar infração, né, da lei terrena, mas a principal, as leis de Deus. Ele foi um suicida. O suicídio é a maior infração que nós podemos praticar com a lei divina. Tá certo? Então, ele coloca isso para nós. Aí ele descreve todo o que acontece com ele, que não é fácil, né, da gente deparar com aquelas realidades, com aquelas cenas que são relatadas de uma maneira muito clara para nós. Às vezes nós não estamos preparados para isso, mas nós estamos hoje preparados para ver tantas coisas, ouvir tantas coisas bárbaras que nos aterrorizam, nos assusta a sensibilidade. Então tá lá, é uma verdade, né? Nesse mesmo livro, mais na frente, existe uma outra análise de um outro personagem chamado Agenor Penalva. Vou resumir também, tá? Ele ficou 38 anos numa instituição na colônia espiritual, onde ele estava recolhido, para só depois se sentir preparado para analisar dentro dele os atos que ele havia praticado. Então, ele precisou de 38 anos de preparo. E quando chegou o momento de ele confrontar essa análise, outra coisa, foi solicitado a ele estudar as leis divinas. Estudar, não é ler, estudar as leis divinas. Escrever incontáveis vezes as leis, para ele internalizar essas leis. E ele sentiu aquilo como sendo um castigo. Igual, sabe, antigamente, quando a professora mandava escrever milhares de vezes uma palavra, ele sentiu mais ou menos dessa maneira. Mas por que eu tenho que escrever? Né? Então, após ele ser preparado, porque a espiritualidade dispõe de recursos para nos levar, quando não o fazemos espontaneamente, a olhar para dentro de nós e encontrar as consequências dos nossos próprios atos. Então, eles já olham para nós, está tudo escrito. No nosso perispírito, no meu campo energético, tudo aquilo que eu sou. Não escondo nada da espiritualidade superior, nada, nem um pensamento sequer. Mas, a título de aprendizado, esse Agenor Penalva foi levado a um ambiente, colocado lá num lugar que foi instalado nele um equipamento, lá ele fala o nome. Esse equipamento era capaz de transformar os pensamentos dele numa tela, como num cinema, uma tela gigante. E ele olhando tudo aquilo que se passava. Então ele se depara, e todos que estavam ali naquela sala também eram criaturas que estavam em aprendizado, porque também haviam sido infratores das leis divinas. Quase todos eram ex-suicidas, né? Então eles estavam ali para aprender com aquilo que eles estavam vendo, a importância das leis de Deus. E não foi fácil. No começo, ele recua. E ele diz o seguinte: não, Senhor, se dirigindo ao instrutor, não, Senhor, meu mestre, não, Senhor, não fui mau filho para meus pais. Ele começa por aí. Porque ele tinha sido solicitado a ver o mandamento honrar pai e mãe.
E aí, então, começa a se projetar naquela tela tudo aquilo que ele fez, como ele se comportou a partir dos 5 anos de idade. Gente, a partir dos 5 anos de idade. A gente pensa assim, é uma criança, não sabe o que faz. Sabe? Ele já mostra desde cedinho a sua natureza. Então, foi mostrado para ele desde cedo como que ele era um espírito indolente, como que ele era um espírito rebelde, que não aceitava ser corrigido, que ele era exigente, que ele sabe tudo. Coisas que nós não estamos acostumados a ver, né? Nós não estamos acostumados a ver isso nas nossas crianças. Muito bom. Então, tudo aquilo que ele foi obrigado a anotar, ele falava que não era verdade. Ele fala assim, ó, as anotações que ontem apresentei dessa particularidade da minha vida são verdadeiras. Eu fui um bom filho, juro-vos. Existe, por certo, algum engano no pormenor que vos levou a rejeitá-las. Olha a posição da criatura, que mesmo diante da possibilidade de ser reconhecida nas suas falhas, ela ainda argumentava que, não, tem alguma coisa errada. Eu não fiz isso. Eu fui um bom filho. Então ele fala assim ainda, engano e rigor excessivo para comigo. Não é assim que a gente fala? Que a gente pensa? Não mereço isso. É um rigor excessivo, é uma pena excessiva, é uma prova rigorosa demais. Fazeis-me escrever as normas de um bom filho, de acordo com as leis do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eu temo e respeito. Será que ele temia e respeitava essas leis? Será que nós tememos e respeitamos essas leis? Vamos pensar. Não existe, olha como que ele vai argumentar. Não existe, pois, perdão e complacência na lei do bom Deus, que eu tanto amo? Eu amo Deus, nós amamos Deus? Sim ou não? Amamos, mas nós respeitamos as suas leis? Não. Será que Deus é bom? A gente fala que sim. Ele é justo? A gente fala que sim. Mas nós nos comportamos como se realmente compreendêssemos dessa forma? Então, o instrutor diz o seguinte: foste bom filho para teus pais? Você diz. Tanto melhor. Nada deverás temer ante a evocação do passado. Aí começa a descortinar todo o panorama da sua vida. Então, além desse comportamento, quando ele chega na fase adulta, exigente, orgulhoso, vaidoso, ambicioso, os pais fazem de tudo para oferecer a ele o melhor possível. Isso era lá em Portugal, porque os personagens viveram, né, na época em Portugal. Os pais engariam recurso e mandam ele para Madrid para estudar. E ele vai para Madrid. Chega em Madrid, ele segue, ele avança, progride materialmente, mas não tinha nenhuma ética, nenhum valor moral. Abandona a família, casa, não dá valor na esposa. Então, assume uma série de condutas impróprias, né, aos ensinamentos, e aí ele renega o nome do paterno. Ele muda de nome, sobrenome. Então, ele muda e não dá nenhum mais valor. Aí o pai, o tempo passa, o pai envelhece, fica doente, ele nunca procurou saber do pai para saber se podia fazer alguma coisa. O pai morre, né? O pai desencarna. A mãe fica. A mãe o procura para pedir ajuda, porque sabia que ele estava bem em Madrid. A mãe o procura e ele
nem recebe a mãe. Ignora, não conheço. E secretamente ele dá um jeito de pegar a mãe, mandar ela de volta para Portugal. E o que acontece com a mãe? Já de idade, adoece, passa a perambular pelas ruas em Portugal, vivendo às custas da caridade alheia. E ela vem a falecer nessas circunstâncias. Pelo comportamento dele, ele acaba cometendo um crime com a esposa. A esposa morre, ele se envolve com uma outra criatura, que também cria, né, constrói débitos para com ela, porque ele não era uma criatura correta. Então, ele sempre foi um espírito indócil, né? Foi sempre esquivo a qualquer norma de disciplina. E, dessa maneira, ele, com o passar do tempo, ele suicida. Não suportou mais. Não suportou mais ele mesmo. Tudo aquilo que ele carregava na intimidade, ele suicida. E como suicida, ele se depara numa situação, porque ninguém morre, ele se depara numa situação, e para que ele se transformou em joguete de outras criaturas desencarnadas, obsessoras, né? E ele conta que ele ficou muito tempo compartilhando no túmulo o corpo ser transformado. Ele descreve tudo, e tudo é passado em tela gigante para ele. Mas aí ele pega e justifica, eu sofri, eu passei, eu vivi depois que eu morri, e ele justifica um punhado de coisa que nada justifica, né? Mas para ele evitar tanto sofrimento, o que ele faz? Ele, para piorar a situação dele, em vez dele falar assim, eu errei, vou mudar de caminho, não. Ele distanciou mais ainda. Ele se tornou o chefe de um bando de espíritos no plano espiritual que viviam causando horrores, perturbação, obsessão. Ele foi chefiar esse bando. E aí o que acontece? Depois de muito penar, de muito sofrer, ele é recolhido numa reunião mediúnica, através de uma reunião mediúnica, para ser tratado. E ele é levado, então, para essa torre, né, para ser tratado. E ele ficou, então, 38 anos só se preparando para enxergar isso. Quem está contando aqui? Aí, quando ele vê tudo aquilo, ele entra num estado de perturbação, de conflito tão grande, que ele fala o seguinte: não, meu mestre, 1000 vezes não. Basta, pelo amor de Deus, não posso. Enlouqueço de dor, meu Deus. Mãe, minha pobre mãe, perdoa-me. Aparece-me, minha mãe, para eu saber que não amaldiçoas o filho ingrato que te esqueceu e me sentir possa ser aliviado. Socorre-me com a esmola do teu perdão, já que não posso ir até onde estás, suplico-te, pois vivo no inferno, sou um réprobo, condenado pela sábia lei de Deus. Isso aqui é o que ele estava interpretando. A lei de Deus condena alguém? Não, a lei de Deus não condena ninguém. Ela é o que nós vemos, ela é. Quem que nos condena? A nossa consciência, que nos mostra que nós somos infratores dessas leis. E isso fica imantado dentro de nós. Nossa, eu cometi isso. Eu fiz isso. Eu preciso me reajustar. Então foi essa a conduta que ele teve depois que ele viu tudo aquilo. Perdão, meu Deus, perdão. Fui um filho infame. Ó Deus clemente, sei que sou imortal e que tu és a misericórdia e sabedoria infinitas. Concede-me, então, a graça de retornar à terra,
a fim de expurgar da consciência a abominação que a deturpa. Olha, meus irmãos, meus amigos, não é fácil. Jesus não disse que seria fácil. Mas nós podemos reverter. Aquilo que nós fizemos, não. Aquilo que nós fizemos, nós vamos precisar reajustar. Mas nós podemos reverter a nossa trajetória. Tá? Nós precisamos corrigir-nos. Então, o quarto mandamento da lei de Deus, qual que é? Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, são 2 mandamentos simples. Não matar, honrar pai e mãe. E outros que depois, quem não se recorda, vai lá no Evangelho, vai dar uma lida. Tá? E ainda ficou aqui uma mensagem de Emmanuel, que eu vou deixar só a referência, lindíssima, que nós precisamos também abrir o nosso olhar. Emmanuel também não alisa a gente, não. Tá? Ele fala as coisas muito claras, como diz, vê quem tem olhos para ouvir e escuta quem tem ouvidos para escutar. A lição, que faremos do mestre? A lição lá do livro Vinha de Luz, a lição número 100, fácil. Vinha de Luz, lição 100. Que faremos do mestre? E ele começa com uma parte lá onde Pilatos fala, pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? Porque quando Jesus foi levado diante de Pilatos, e ele tinha que resolver o que ele ia fazer com ele. Perguntou para o povo. Nós, que farei então de Jesus chamado Cristo? Aí eu deixo para nós essa pergunta, tá? Que faremos de Jesus, o Cristo, nós outros que estamos aqui na terra? Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que esse Cristo de amor e de luz nos conceda os recursos para endireitarmos os nossos passos e segui-lo com mais clareza e com mais consciência. Muito obrigada a todos os irmãos que me ouviram com tanta paciência, com tanto carinho, tá? Obrigada.